Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso workshop A Vida Antes e Depois da PNL. Esse workshop tem 4 aulas, onde eu compartilho com você algumas das transformações que eu fiz na minha vida com a PNL e algumas ferramentas que podem contribuir com uma forma diferenciada e potente de educar as crianças. Na primeira aula, eu te contei como eu emagreci 17 quilos com PNL e o que isso tem a ver com educar crianças. Compartilhei um pouquinho do processo de emagrecimento, compartilhei também sobre valores e o impacto dos valores nas decisões que a gente toma. Na aula 2 a gente trabalhou isso, como passei a acordar 5 da manhã com a PNL, o que isso tem a ver com as crianças, e eu te falei também da importância das palavras, do vocabulário que usamos frequentemente, o que isso faz com a nossa vida. A gente viu que toda palavra dita é uma semente plantada. Volta lá e assista. Se você por alguma razão perdeu a aula 1, a aula 2, vai lá assistir. Eu agradeço muito os comentários, a todo mundo que expressou os feedbacks lá, as dúvidas. É muito especial perceber o resultado disso tudo em tantas famílias. Bom, nessa terceira aula eu vou te contar como resgatei relacionamentos com a PNL e o que isso tem a ver com educar crianças. Eu quero te contar que eu tinha uma grande dificuldade, na verdade, com a relação com o meu pai. Como bons exemplares de temperamento forte, éramos muito iguais e isso provocava alguns atritos. Então, quando criança, foi tranquilo, porque simplesmente baixava a cabeça e acatava. Mas quando a adolescência foi chegando e dando coragem, eu comecei a colocar as garrinhas para fora e a responder, e a peitar, e a conversar no mesmo tom. E me sentia meio que com o desejo, ou com talvez a missão, de fazer justiça, de mostrar o que estava certo, de falar, de apontar o que estava errado, as incoerências, aquilo que eu acreditava ser o melhor. Oh meu Deus, foi muito difícil porque eu imagino que não deve ter sido fácil ser meu pai. A gente realmente teve momentos que foram bem desgastantes, bem difíceis, sabe? E eu não facilitava nada as coisas. Aliás, não era só com ele que eu tinha alguns desafios, não. Eu tive desafios com várias pessoas da minha família que tinham temperamento forte também e que discordavam de mim. Tudo por quê? Tudo porque eu não conseguia fazer a tal da empatia, colocar-me no lugar do outro, entender a história de vida do outro. E foi a programação neurolinguística, através de alguns exercícios, sabe? De realmente se colocar no lugar daquele que te incomoda, que te agride, que te faz mal de alguma maneira, né? E você vai percebendo o que pode estar também no modelo de mundo dele. E através de uma coisa chamada metaprogramas, a programação neurolinguística me explicou que a gente muitas vezes está junto com uma pessoa falando a mesma coisa, mas em idiomas diferentes e por isso brigando, e por isso se atritando, e por isso não se entendendo e dando uma verdadeira confusão na nossa relação. Após a Isa ter feito a PNL, tivemos uma mudança significativa nos nossos relacionamentos. Principalmente no relacionamento dela com pessoas próximas, pessoas que tinham divergências de opinião e que ela não conseguia lidar muito bem com isso. E após a PNL, é como se tivesse um botãozinho, uma chaveta, que foi ligada e as coisas começaram a melhorar, mas melhorar muito em relação ao que era antes. Como o relacionamento dela com o próprio pai, o relacionamento dela na família, o dia a dia da família ficou muito mais leve. A verdade é que cada pessoa tem o seu modelo de mundo. E eu usava o meu modelo de mundo para julgar o outro, o meu pai. Cada um vê o mundo através dos seus metaprogramas. Que isso, Isa? Vou te explicar já. Só quero te dizer agora que essas diferenças você começa a perceber na infância. Você já reparou como as crianças reagem de modo diferente diante da mesma coisa? Você conta uma historinha, uma criança fica sensibilizada enquanto a outra acha, é isso aí, não paro nem para ouvir, mimimi. Você faz uma brincadeira, uma piada, uma criança gargalha, a outra não move um músculo, fica assim, plena, né, fina. A questão é, por que as crianças reagem tão diferente, de formas tão inusitadas, mesmo diante das mesmas mensagens?
Porque uma criança vê o copo como meio cheio e a outra vê só o copo meio vazio, já viu isso? Porque uma criança ouve a gente e fica motivada, enquanto outra ouve a mesma mensagem e não reage. Porque conseguimos acalmar uma criança de uma forma e com a outra essa forma já não funciona? Quem aí é pai de 2, 3 sabe bem do que eu estou falando. Porque conseguimos a obediência de uma criança no comando e com a outra comandar dá o efeito oposto, é o caos. Se você fala com a criança usando a chave certa, pode conseguir qualquer coisa. Se falar na chave errada, meu amigo, não vai conseguir nada. A melhor historinha, a musiquinha mais divertida, a crítica mais inteligente ficam absolutamente sem sentido a menos que sejam entendidas tanto intelectual quanto emocionalmente pela criança. Que história é essa de chave certa, Examinatel? Gente, eu tô falando dos metaprogramas. Eu falei que eu ia te explicar, né? Metaprogramas são os nossos filtros de percepção. Mais especificamente, metaprogramas são as chaves para a maneira como uma criança, e adulto também, processa a informação. Metaprogramas são padrões interiores que ajudam a criança a determinar como ela forma as representações de tudo que existe na vida, no mundo. E essas formações, essas representações, dirigem o comportamento de cada pessoa. Então, se eu for pensar num computador, o metaprograma seriam os softwares, né, que a gente usa para decidir o que a gente deve prestar atenção, o que a gente deve levar em consideração, se aquilo é interessante ou se não é. A todo instante, em todos os momentos da vida, a gente é bombardeado por incontáveis estímulos, informações, um monte de coisa que vai entrando no nosso cérebro através dos nossos 5 sentidos. Como a nossa mente consciente só pode prestar atenção a um certo número desses estímulos, o cérebro encontrou uma forma de filtrar. E essa forma de filtrar são os metaprogramas. Assim, os nossos metaprogramas internos fazem distorções, a gente faz generalizações, a gente faz omissões das informações para dar conta de lidar com elas. O nosso cérebro processa as informações como um computador, capta uma quantidade fantástica de dados e organiza numa configuração que faz sentido para ele. Cada pessoa tem um jeitinho, assim como cada computador tem o seu software, tem o seu sistema operacional, né? E o computador não faz nada sem o software, né? O software é que fornece a estrutura para realizar as tarefas específicas. A mesma coisa os metaprogramas nos nossos cérebros. Eles fornecem a estrutura que governam, que definem no que a gente deve prestar atenção, como a gente dá sentido às experiências e que direções devemos tomar nas nossas vidas. Eles fornecem a base com a qual decidimos que alguma coisa é interessante ou chata, uma maravilha ou uma ameaça em potencial. Para se comunicar com o computador, para conseguir fazer alguma coisa nele, até para imprimir qualquer coisinha que seja, você tem que compreender o seu software, pelo menos minimamente. Ter ali as noções básicas de conhecimento para o que você deve fazer para obter as respostas que deseja. E para se comunicar efetivamente com as pessoas, mesmo com uma pessoa criança, você também precisa compreender o seu cérebro e os seus metaprogramas. Esses que rodam aqui na mente de cada pessoa. As crianças têm padrões de comportamento e padrões pelos quais organizam suas experiências para criar aqueles comportamentos. Se a gente conhece esses padrões mentais, a gente pode esperar que a mensagem seja absorvida, sabe? Seja para tentar fazer a criança comer, tomar banho, ficar na escola, ou até para compreender que você realmente a ama, viu? Tem gente que acha que mostra que ama e quando vai ver a criança não se sente amada. Olha que coisa triste. Então, ainda que as situações possam variar, existe uma estrutura consistente de como cada criança compreende as coisas e organiza os seus pensamentos. No meu entender, muitos metaprogramas já vêm com os temperamentos. Se você me acompanha faz tempo, já me ouviu falar disso. Se não, pode procurar vídeos sobre temperamentos lá no meu canal no YouTube. E outros metaprogramas são instalados no processo de educação da criança.
Por isso, para pais e professores é duplamente importante aprender sobre metaprogramas. Primeiro, para saber como lidar com cada criança segundo o seu metaprograma para cada situação. E também para ter consciência dos metaprogramas que a nossa forma de educar, de interagir, de relacionar com a criança está instalando ou reforçando na criança. E, gente, existe metaprograma para tudo. E nessa aula eu vou buscar sintetizar aqui alguns metaprogramas para te apresentar. Eu quero falar do primeiro, metaprograma de motivação. Eu tenho pessoas que se motivam por buscar o prazer e eu tenho pessoas que se motivam por fugir da dor, mover-se em direção a alguma coisa ou afastar-se. Todo comportamento humano gira em torno da ânsia de obter prazer ou evitar a dor. Todo mundo está funcionando desse jeito. Você se afasta de um fósforo aceso para evitar a dor de que se queimar a mão, queimar o dedo. Você se senta, olha um lindo pôr do sol porque sente prazer de ver aquele espetáculo. Esse processo não é absoluto, fechado, estático, exato. Não, até porque não seria humano, né? O humano é movimento. Todos se movem em direção a alguma coisa e se afastam de outras. Ninguém reage da mesma maneira a todo e qualquer estímulo, apesar de todos terem um modo dominante, uma forte tendência para um ou outro metaprograma. O que a gente está querendo dizer é que metaprograma tem régua, sabe? Você pode ser mais para um do que para outro. Algumas crianças tendem a ser mais cheias de energia, são curiosas, correm mais riscos, podem se sentir mais confortáveis indo na direção do estímulo, daquilo que... adrenalina. Outras tendem a ser cautelosas, atentas, protetoras, veem o mundo como um lugar perigoso, preferem fazer coisas que não sejam ameaçadoras, mesmo que essas coisas não sejam muito estimulantes. Então, se você, por exemplo, é um comerciante que vende um produto ou é um adulto convencendo uma criança de alguma coisa, é muito importante saber com que tipo de metaprograma funciona o outro que está ali do outro lado. Precisa adequar a estratégia que você vai usar de acordo com os metaprogramas da pessoa com quem está negociando ou da criança com a qual está se comunicando. Entende? O exemplo do vendedor é só para você saber que isso vale entre adultos também, tá? Veja só, teve uma época, um dia, que o Petros teve 3 anos e eu estava lá tentando fazer com que ele colocasse os chinelos. Gente, eu fiquei falando para ele, filho, calça o chinelo porque tá frio, seu pé vai pegar friagem, ou seja, afastar-se da dor. Filho, calça o chinelo, menino, você vai pegar um resfriado, vai ficar gripado. De novo, afastar-se da dor. E nada, e ele ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. De repente eu falei, gente, vai que ele é do metaprograma de buscar o prazer, o conforto. Então eu falei, pela 3ª tentativa, filho, calça o chinelo para os seus pés ficarem quentinhos e protegidos. Gente, ele fez tchum, calçou. Eu não acreditei. Então é muito interessante quando você duvida dessas coisas que você está ouvindo e vai testar. Eu estou te convidando a fazer isso mesmo, a duvidar de um monte de coisa que eu estou te trazendo nesse workshop aqui para testar na prática e perceber os resultados. É incrível! Então, por exemplo, se você quer levar uma criança para passear, e a criança não quer sair de casa, 2 anos, né? Você pode ir passear para encontrar amigos, para brincar, ou para tomar um ar, cuidar da saúde, do corpinho. São motivações diferentes, entende? Ir para a escola. A gente pode ir para aprender um monte de coisas novas, nos divertirmos, né? Conhecer amigos. Ou porque lá estaremos seguros, teremos pessoas para cuidar da gente. Percebe as diferenças? Às vezes a gente está usando o metaprograma errado com a criança. E vou dizer uma coisa para você, tá? Usar o metaprograma errado com uma criança talvez fosse melhor ficar calado. Porque você tenta mover a criança em direção a alguma coisa e tudo que ela quer é se afastar de outra. É o contrário. Digamos que você queira que seu filho passe mais tempo fazendo os trabalhos da escola, os deveres de casa, se dedicando aos estudos. Então você diz, olha, é melhor você estudar, hein? Ou não vai entrar numa boa faculdade. Ou então, olha o Fred, não estudou, foi reprovado na escola. Como funcionará essa estratégia, essa abordagem com uma criança mais velha aí que está estudando e precisa entrar na faculdade?
Depende do metaprograma de motivação dela. Se ela for primariamente motivada por fugir da dor, pode até funcionar bem. Mas se ela for motivada por coisas que a estimulam, ou seja, em busca do prazer, se o metaprograma de motivação dela for do tipo afastar-se, não afastar-se da dor, mas buscar o prazer, o contrário, se é assim, meu amigo, será muito difícil mudar o comportamento dessa criança falando sobre alguma coisa que ela vai ter que se afastar. Você pode insistir, pode falar, é daí que vem aquela expressão, eu já falei 300 vezes para você estudar, fazer suas tarefas. Mas se estiver falando na chave errada, está falando em latim e a criança entende grego. Está gastando o seu tempo e o dela. E, principalmente, está desgastando a relação de vocês. É muito comum, inclusive, que crianças que são motivadas por ir em busca do que dá prazer fiquem bravas, chateadas, não tenham afinidade com esses adultos ou até mesmo outras crianças que sempre falam das coisas com foco no que devem fugir para evitar a dor. Ai, tudo vai perder, ai, tudo vai dar ruim, ai, tudo é uma tragédia. Você motivaria melhor essa criança se dissesse, olha, se você se dedicar mais aos estudos, vai poder escolher qualquer faculdade que quiser. E que você mais gostar, na verdade, né? Você vai poder seguir o que você gosta, o que você quer. Você vai conseguir entrar se você se dedicar. É muito diferente. Você leva a cabeça da pessoa para outro lado e um lado que funciona para ela. Quero te apresentar um outro metaprograma. Gente, tem mais de 60 na PNL, tá? Vamos falar do segundo que eu trouxe aqui para você nessa aula, que é a fonte de avaliação. A fonte de avaliação de uma pessoa pode ser externa ou interna. Pergunte a qualquer pessoa como é que ela sabe que fez um bom trabalho. Para algumas, a prova vem de fora. O patrão dá um tapinha nas costas, faz um elogio, diz que o trabalho estava ótimo, dá um aumento, ganha uma grande recompensa, o trabalho é notado, aplaudido, né? Quando você consegue essa forma de aprovação exterior, sabe que o seu trabalho é bom. Isso é uma forma de avaliação. A fonte externa. Para outros, a prova vem do interior. Eles simplesmente sabem dentro de si quando trabalham bem. Se você tem uma fonte de avaliação interna, pode projetar um edifício que ganhe todos os prêmios de arquitetura do planeta. Mas se você não sente que o projeto é especial, nenhuma aprovação de fora vai te convencer plenamente. Isso também acontece com as crianças. Algumas têm necessidade da avaliação externa e outras nem tanto. É muito importante que pais e professores atuem no sentido de buscar trazer um equilíbrio para as crianças em relação a isso. Digamos que você esteja tentando convencer uma criança a assistir a um filme. Você pode dizer, você tem que assistir esse filme, é muito legal. Eu já vi, todas as crianças que foram adoraram. Falaram que foi o melhor filme que elas já viram. Se a criança tiver o metaprograma da fonte de avaliação externa, ela pode se convencer. Uai, se todas as outras crianças disseram que é legal, ela tende a acreditar que deve ser legal mesmo. Mas, se ela tiver o metaprograma de fonte de avaliação interna, pode ser que você tenha muito trabalho para convencê-la, contando o que outras crianças acharam. Na verdade, o que os outros acharam não significa muito para ela. Nem conta. Uma das possibilidades, nesse caso, que você poderia convencer a essa criança é apelando para coisas que ela já saiba, para coisas que ela já viveu e que podem ser comparadas com aquilo que você está convidando agora para que ela viva. Você pode dizer, por exemplo, lembra daquele filme que você assistiu no ano passado e adorou? Lembra como você riu, se divertiu, disse que foi muito legal? Então, eu fiquei sabendo que esse filme que está passando hoje no cinema é tipo aquele. Acho que se você for assistir, você vai se divertir como você se divertiu aquela vez. O que você acha? Fazendo assim, não é garantia, tá, gente? Porque gente não tem garantia. Mas você aumenta muito a chance, você aumenta significativamente o poder de dar certo, de convencer a criança, porque você está falando com ela na linguagem dela, na chave dela.
Entende por que eu falo que a flexibilidade da PNL aumenta o seu molho de chaves? Você antes tinha uma chave só para tentar abrir todas as portas. Agora você vai falar com cada um na sua língua, com cada porta uma chave diferente. É importante saber que todos esses metaprogramas são variáveis em relação a contextos e situações. Por exemplo, se você fez alguma coisa durante 10 ou 15 anos, provavelmente tem uma forte fonte de avaliação interna sobre isso. Por quê? Por causa da longa experiência. Agora, se você é novato, pode não ter uma fonte de avaliação interna tão forte sobre o que é certo ou errado nesse contexto. Mesmo que seja destro, você usa sua mão esquerda em várias situações, certo? O mesmo acontece com os metaprogramas. Você não é só de um jeito. Você pode variar, você pode mudar. Por isso, se você conhece de metaprograma, se você entende disso, você pode ir testando as opções com a sua criança e você vai descobrindo qual é a combinação de chaves que funciona com ela. A ideia é que alguma chave abre aquela porta. E agora você está expandindo a sua consciência sobre isso. Que é como aumentar o molho de chaves, sabe? Você vai abrir as portas com muito mais facilidade. Eu vivi uma situação curiosa em relação aos metaprogramas de fonte de avaliação interna e externa quando eu estava grávida e a gente estava escolhendo o nome do nosso filho. O meu marido, que se chama Adriano, queria que o nome do nosso filho fosse também Adriano. Bom, eu acho Adriano um nome lindo, mas o meu pai, que se chama Paulo e que tem o mesmo nome do meu avô, mesmo tendo quase 1,90 de altura até hoje, que o vovô já morreu, o meu pai ainda é chamado de Paulinho. Porque se Paulo é o pai, o filho, Paulinho. E aí eu falava, gente, mas se a gente colocar Adriano, o menino vai ser chamado de Inho, Adrianinho, Juninho. E também eu falava sobre o que dizem os psicólogos do peso, de ter que ser igual ao pai, já que leva o mesmo nome e tal, né? Eram coisas que faziam sentido para mim, mas eu não sabia que a fonte de avaliação dele era interna e que, portanto, tudo que eu trouxesse de fora que fazia sentido para mim, não fazia sentido para ele. E nesse processo, todos os nomes que eu sugeri, ele não gostou. Rejeitou todos. Enzo, Lorenzo. E aí a gente foi gastando, né? Todas as possibilidades. Foi aí que eu decidi mudar a estratégia e buscar algo que viesse dele, que fizesse sentido para ele e acionar a chave que realmente ligasse ali a fonte de avaliação interna dele. E eu disse, amor, por que a gente não segue a tradição da sua família na escolha do nome do nosso filho? Ele falou, como assim? Seu pai não é Edson Luiz Nascimento? Você não é Adriano Luiz Nascimento? Então, a gente escolhe um nome e coloca Luiz Bassi Nascimento. Bassi é o meu último sobrenome. Que tal? E ele concordou. Eu nem acreditei. Depois disso, fomos chegando juntos a um nome que agradasse aos dois e encontramos Petros. Então, quando você acha a chave certa, a porta se abre. É incrível! Quero falar de mais um metaprograma, o metaprograma das interações humanas. Nesse aspecto, as pessoas se dividem em introvertidos e outras em extrovertidas. Muitas pessoas vão nas interações humanas buscando algo que realmente possa ser interessante para elas, senão preferem nem ter o custo do desgaste. Outras pessoas olham para as interações pensando no que podem fazer ou oferecer aos outros. Gostam de gente. Aqui também, como pais e professores, é muito importante cuidar com os extremos. Guiar a criança para o desenvolvimento de interações humanas saudáveis, em que elas busquem os seus interesses, também oferecendo o que pode ser bom para os outros. Esse é o objetivo. Nem ser sempre um grande egoísta que só quer saber de si, do que lhe interessa, nem ser sempre um grande mártir que abre mão de tudo pelos outros sempre. Às vezes, as famílias têm, por exemplo, um comércio e tudo o que almejam é que o filho dê continuidade, seja o sucessor do pai nos negócios da família. Então, desde pequeno já coloca o menino para atender telefonemas, fazer pequenas interações com os clientes. Já viu um filme assim? Já viveu alguma coisa parecida? Eu já. Para algumas crianças isso pode ser bem legal, para outras uma tortura.
Os extrovertidos vão adorar, os introvertidos nem tanto. Também temos aqueles pais que criam uma expectativa enorme de que o filho se apresente em público, que cante, dance, faça teatro. E alguns vão, outros não. Crianças que demonstram prestar atenção em quem está falando, estabelecem contato visual, sorrisos, apoio com a cabeça, a pessoa que está lá na frente, por exemplo, se expondo, essas pessoas muitas vezes têm o metaprograma de interação humana extrovertido. Para fora, vertido para fora, extrovertido. Já crianças que demonstram prestar pouca ou nenhuma atenção para quem está lá falando, que preferem passar despercebidas, ficar no seu próprio mundo enquanto os outros falam, tendem a ter um metaprograma de interação humana introvertido. Imagina se eu não tenho acesso a esse conhecimento e comparo um aluno introvertido com 3 ou 4 colegas extrovertidos. Posso correr o risco de validar um diagnóstico equivocado de déficit de atenção, por exemplo. É incrível o que pode acontecer nesses diagnósticos por comparação quando eu não entendo de temperamentos, quando eu não entendo de metaprogramas, quando eu não entendo de cérebro da criança. É um perigo. O conhecimento sobre metaprogramas pode ajudar a colocar a criança certa no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo. Sempre abrindo possibilidades para expandir os limites, claro, quebrar paradigmas, romper barreiras, mas alinhando a expectativa dentro de uma noção da realidade interna da criança. Até mesmo entre os adultos, existem muitas pessoas bastante ativas que acabam com suas carreiras totalmente frustradas porque estão desempenhando funções em que não fazem o melhor uso das suas capacidades específicas, não combinam consigo, com seu jeito. Uma deficiência num contexto pode ser um valioso recurso em outro, sabe? Você já passou por uma situação em que ficou confuso sobre uma pessoa, já que ela fez um bom trabalho intelectualmente, mas foi muito pobre de emoções? Como um médico que é fortemente introvertido, que pode ser brilhante para diagnosticar uma pessoa, mas a menos que você sinta que ele se preocupa com você, ele não será totalmente eficiente. Você pode nem acreditar nele. Talvez uma pessoa assim, ela teria probabilidade de se dar melhor como pesquisador do que como clínico. Entende? Encontrar o local certo para a pessoa? E sobre defeitos num contexto, que são benefícios em outro, eu tenho o meu próprio hábito de falar. Na sala de aula era um problema. Na minha vida profissional hoje é uma grande solução. É como eu ganho a vida. Então, pôr a pessoa certa no trabalho certo continua sendo um dos maiores problemas nas empresas. Mas é um problema que poderia ser resolvido se as pessoas soubessem como avaliar os metaprogramas. Ou seja, os meios que os candidatos ao emprego usam para processar informações. Aliás, temperamentos também é uma forma de metaprogramas. E nas escolas, quanto a gente poderia ganhar ao levar em consideração os metaprogramas das crianças? Você já imaginou? Isa, mas me parece que tem um conjunto de metaprogramas ideais, não tem? Tipo, eu quero que meu filho tenha um metaprograma de motivação que vá em busca do prazer, que não fique focado em fugir da dor, porque isso é muito melhor, não é? Talvez. Também acho, Isa, que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas se preocupassem mais com os outros e menos consigo mesmas. Portanto, quero que meu filho tenha um metaprograma de interação humana extrovertido, que goste de gente. O mundo não ficaria muito melhor assim? Não sei, né, gente? Porque cada um tem o seu lugar nesse mundo. Cada um veio para alguma coisa. Imagina se todo mundo fosse extrovertido, como seria o mundo? Pense, né? E ainda, Isa, eu vou educar minha criança para ter a fonte de avaliação interna, para não ficar tão vulnerável aos outros, tá certo? Ela vai ser mais feliz assim, é muito melhor, né? Pode até ser, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Gente, a gente precisa lidar com a vida como ela é. Não como a gente gostaria que fosse, não como a gente acha melhor que fosse, não como a nossa cultura acredita que seja melhor, o mercado de trabalho defendendo que só as pessoas extrovertidas e assim, e comunicativas e tal, tem lugar para todo mundo no mundo.
Você pode querer metaprogramas para o seu filho ou para o seu aluno, mas se você quiser se comunicar efetivamente com ele, tem que fazer isso da forma que funcione, não da maneira que você acha que o mundo deve ser, ou pior, da maneira que você acha que a criança deve ser. Acreditem, tem pessoas querendo mudar a essência de uma criança. Gente, cuidado. Presta atenção como a criança já é, para buscar qual é a chave que abre a porta dela. Sabe? Observa a criança o mais cuidadosamente possível. Ouça o que ela diz, que tipo de palavras usa, o que a sua fisiologia, o que seu rosto revela quando ela está atenta ou desinteressada. Eu vou aqui fazer uma afirmação ousada. Eu ouso dizer que, sob o viés dos metaprogramas, você não conhece a sua criança, porque eu também não conhecia a minha. Aliás, eu nem me conhecia nesse viés de metaprogramas. As crianças revelam seus metaprogramas numa base consistente e progressiva. Você vai observando e vai vendo. Para identificar se a criança se preocupa mais consigo mesma ou com os outros, veja se prestam atenção às outras pessoas. Ela se inclina em direção às pessoas, ela tem expressão facial, que reflete interesse pelo que os outros estão dizendo, ou se recosta, fica desinteressada, não diz nada, vira a cara. Tudo isso vai mostrando muito da criança pra gente. E aí eu tenho o metaprograma de ação. Estamos falando do quarto já, hein? Metaprograma de ação. Tem gente que age pela necessidade, tem gente que age pela possibilidade. Algumas pessoas são principalmente movidas pela necessidade, mais do que pelo que querem. Com as crianças também é assim. Algumas fazem alguma coisa porque tem que fazer. Não são levadas a agir pelo que é possível, pelas possibilidades. Não estão procurando por infinitas variedades de experiências. Você fala, olha que legal, você é todo animado. Elas seguem pela vida, utilizando o que aparece, o que está disponível. Quando precisam de um novo trabalho na vida adulta, ou uma nova casa, ou um novo carro, ou mesmo uma nova esposa, um novo esposo, elas saem e encontram uma opção que estiver disponível. Não são desbravadoras. Outras são motivadas pela procura de possibilidades. São menos motivadas pelo que já têm e já fazem do que pelo que querem ainda ter e fazer. Elas procuram opções, experiências, atividades, escolhas, caminhos. Aquela sensação de que nada satisfaz, sabe? Elas sempre querem mais. A criança que é motivada pela necessidade está interessada no que é conhecido e seguro. A criança que é motivada pela possibilidade está interessada no que não é conhecido. Quando adulta, ela quer saber no que pode evoluir, que oportunidades pode desenvolver, o que ela pode fazer para ser ainda melhor. É incansável. E tem espaço para os dois tipos de pessoas nessa vida. Não se preocupe. Embora muitas empresas busquem o profissional criativo, de cabeça sempre aberta, novas possibilidades, existem serviços que requerem atenção para detalhes, firmeza, constância, persistência, que uma pessoa motivada por necessidade atende melhor que uma pessoa com metaprograma de possibilidade. Agora lembra, como pai e professor, a nossa missão, o nosso serviço é trabalhar pelo equilíbrio, para ajudar também as crianças não caírem num extremo de um só, sabe? Um metaprograma só na vida, imagina que coisa triste. Pessoas motivadas pela necessidade também têm outras vantagens. Alguns empregos dão particular valor à permanência, à estabilidade. Elas aceitam o emprego quando precisam e permanecem nele, porque trabalhar é uma necessidade da vida. Agora vamos pensar nas crianças de novo. Se você está trabalhando para motivar seu filho a participar das atividades domésticas, por exemplo, e você tem uma criança que age pela necessidade, você tem que mostrar para ela que ela precisa ajudar nos afazeres domésticos. Por quê? Dá sentido de necessidade. Você pode falar sobre a importância de aprender a fazer as atividades para quando ela for morar sozinha, por exemplo. Aí você já vai saber como fazer, filho. Tudo bem que é distante, mas para ela faz sentido muitas vezes. Se seu filho é motivado pela possibilidade, você tem que fazer uma abordagem completamente diferente.
né? Ele se aborrece com o que tem que fazer. Então você enfatiza as infinitas possibilidades diferentes de fazer as mesmas coisas. Você pode vincular novas descobertas, sabe? Como que você vai fazer essa receita de uma forma nova? Como você vai levar o lixo para fora hoje, hein? Formas divertidas de arrumar a cama, sabe? Possibilidades. Cada criança é de um jeito. E com cada uma das crianças, o mesmo resultado pode passar por caminhos completamente diferentes. É isso que a gente precisa. A gente precisa entender qual é o metaprograma de cada criança que eu tenho na minha vida para conseguir fazê-las funcionar, tá? Eu vou falar ainda de mais um metaprograma, o metaprograma do estilo de trabalho: independência, cooperação ou proximidade. Esse tem 3 opções, hein? Cada criança tem sua própria estratégia para trabalhar. As crianças que têm o metaprograma do estilo de trabalho na independência só ficam felizes se forem independentes. Têm grande dificuldade de trabalhar junto de outras pessoas. Não gostam de muita supervisão. Elas têm uma enorme necessidade de dirigir suas próprias vidas, de se sentir no controle, mesmo quando elas não têm ainda 2 anos de idade. É um desafio. As crianças que têm esse metaprograma são realmente líderes, mesmo muito novinhas. Já as crianças que têm o metaprograma de estilo de trabalho na cooperação, elas trabalham melhor como parte de um grupo. Elas querem dividir a responsabilidade de qualquer tarefa que façam. Elas se sentem muito melhor tendo ajuda. As crianças que têm o metaprograma de estilo de trabalho na proximidade têm uma estratégia que fica entre as outras duas, ou seja, preferem trabalhar com outras pessoas, mas mantendo para si a responsabilidade da tarefa. Elas até assumem a responsabilidade por algo, mas preferem não assumir sozinhas. Se quiser conseguir o máximo dos seus filhos ou alunos, você precisa descobrir suas estratégias de trabalho. O jeito em que eles são mais eficientes, como é que eles funcionam. Às vezes, né, você vai encontrar uma criança que é brilhante, mas que é difícil de lidar. Sempre quer tudo do jeito dela. Talvez tenha o perfil de líder, mesmo não sabendo nem falar ainda. Pode ser o tipo de pessoa que nasceu para ter seu próprio negócio, que mais cedo ou mais tarde, provavelmente, vai ter. Tudo que você precisa fazer no papel de pai e professor é não obstaculizar o desenvolvimento desse líder e propiciar um meio dessa criança se expressar. Se você convive com uma criança como essa, você deve tentar um meio de potencializar ao máximo seus talentos, dar para ela a maior autonomia possível. Se você quiser fazer com que essa criança seja parte de uma equipe, se comporte como uma liderada, que seja igual a todas as outras, isso poderá deixar todo mundo doido. A criança, você, o outro cônjuge, a família toda, a babá, a vovó, o vovô, sabe? Isso pode trazer muitos problemas para a família, até para a turma na escola. Agora, se você der a independência que for possível a essa criança, você vai ficar encantado com os resultados que ela te trará. É impressionante. Aliás, você vai ter um ajudante daqueles, tá? Só não fala que ele é seu ajudante, não, sabe? Diz que é ele que tá fazendo, que é ele que tá no controle. Ele precisa disso. Tem crianças também que trabalham melhor num ambiente mais de cooperação, de grupo. Elas dão o melhor de si com grande quantidade de feedback e interação humana. E um grande equívoco com essas crianças pode ser querer dar a elas liderança, justamente por serem as que mais sabem alguma coisa. Isso acontece no mercado de trabalho também, tá? Você perde um excelente vendedor porque torna ele gerente, né? Muitas vezes você perde também uma criança que estava sendo excelente no seu metaprograma de cooperação, querendo fazer parte, colocando ela para funcionar no metaprograma de independência, que não é o dela. Entenda que eu não estou falando para você não estimular a autonomia e a independência da criança, tá? Todas as crianças precisam disso, mas um respeito à forma de funcionar no trabalho. As crianças com metaprograma de trabalho de proximidade querem ser parte da equipe, mas precisam fazer suas coisas sozinhas. A chave é ter a sutileza de perceber
como a criança funciona melhor em relação àquelas atividades, ao trabalho que tem para fazer. E aí encontrar a chave que abre as portas do cérebro de cada uma para produzir os resultados que você gostaria. Pense em qualquer problema de comunicação que você tem na sua vida e provavelmente você vai descobrir que se compreender os metaprogramas do outro ou da criança, se for o caso, você vai conseguir ajustar a comunicação e resolver o problema. Pense em uma frustração da sua vida como pai, mãe, professor, alguma criança que você ama, mas que ela parece não se sentir amada por você. Alguma criança ou algo que aconteceu com alguma criança que você consegue realmente, você percebe que aquela criança consegue te irritar, né? Ou que você tenta ajudar a criança e não consegue, sabe? Parece que não vai, a coisa tá meio truncada. O que você precisa fazer é identificar o metaprograma em que a criança está operando e falar a mensagem nesse metaprograma. Quando você fala na chave errada, a mensagem que sai é errada. Isso pode ser um grande problema, tanto para pais lidando com filhos, como para executivos lidando com equipes, quanto para professores lidando com alunos. A maioria de nós não aprendeu a desenvolver a perspicácia de reconhecer e calibrar os metaprogramas básicos que os outros usam. Gente, isso devia ser matéria da escola. A gente devia estudar sobre relações humanas e comunicação na escola. Agora, você talvez não tenha estudado, mas está tendo a oportunidade de aprender isso. A chance de educar crianças que já cresçam prestando atenção a tudo isso. Imagina que maravilha! Como a gente ia economizar nesse caminho de conseguir amadurecer nas relações? Quando você falha em transmitir a sua mensagem para uma criança, não há necessidade muitas vezes de mudar o significado, nem de achar que a criança é teimosa, desobediente, rebelde. Muitas vezes você precisa desenvolver a flexibilidade de ser capaz de alterar sua forma para se ajustar ao metaprograma da criança que você está tentando se comunicar. E se a separação didática de primeiro, segundo, terceiro metaprograma, igual eu coloquei aqui, é só para facilitar o aprendizado, tá? Na vida prática, você pode se comunicar mais efetivamente usando diversos metaprogramas juntos, né? A coisa vai acontecendo. Agora, claro, é uma coisa que você tem que estudar bastante e voltar nisso aqui para poder se aprofundar. Algumas vezes o que funciona com a criança é exatamente o oposto do que funciona com a gente. E aí, a gente tem uma forte tendência a acreditar que o nosso jeito de funcionar é o jeito certo. E a gente fica querendo fazer com a criança do jeito que funciona pra gente. Talvez esse seja o maior equívoco, o maior obstáculo que a gente precisa ultrapassar quando vai colocar na prática esse conhecimento sobre metaprogramas. Às vezes, o que você precisa dizer para fazer a sua criança funcionar te deixaria bravo se alguém dissesse a você. Entende? Isso também deve servir para saber que se a criança falar assim com você, não é por mal, é do metaprograma dela, é como ela funciona. E aí vocês vão conversar sobre isso e vão entender as diferenças entre as pessoas. É muito comum pais e professores ficarem frustrados com as crianças quando elas agem de formas opostas às deles. Imagina então se eles agirem com elas na forma delas, sendo essa uma forma oposta deles. Você entendeu ou deu nó na cuca? Um passo e tanto na flexibilidade, né? Fazer para o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse para ele. Lembra do TED que eu fiz? O mundo sob a perspectiva da criança? Na última frase eu falo que a empatia não é fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem para nós, para a gente mesmo. Não, que aí eu estou medindo o outro pela minha régua. Isso é egocentrismo. Empatia de verdade é fazer para o outro o que o outro gostaria ou o que o outro necessita que façam para ele. Se a gente for traduzir os metaprogramas, não fale com o outro no metaprograma que você gostaria que usassem com você. Fale com o outro no metaprograma que o outro gostaria que usassem com ele. Isso é empatia, isso é amor, isso é PNL. Demorei, mas aprendi que as diferentes pessoas têm diferentes metaprogramas e padrões. Aprendi a falar o idioma do meu pai, aprendi a falar o idioma de pessoas próximas que eu já tinha rompido a conexão. E assim resgatei relacionamentos.
Os princípios de classificação de metaprogramas que aprendemos até agora são importantes e poderosos. E tem mais uma coisa, tá? O número de metaprogramas que a gente trabalhou aqui nesse workshop é limitado, porque eu selecionei aqueles que mais tinham aí alguma conexão na relação adulto-criança. E também porque uma hora a gente tem que acabar essa aula, né, gente? Senão a gente ficaria aqui um tempão, né? Porque existe metaprograma para tudo, é infinito. Então use a sua sensibilidade, atenção, imaginação e desenvolva a capacidade de encontrar os metaprogramas nas crianças que você trabalha, ou que você vive, ou que você educa. Observe como elas funcionam, como fazem as coisas, como se relacionam consigo mesmas, com as coisas, com as outras pessoas. Use até um local para anotar. Crie esse hábito, arruma um caderno para você anotar observações sobre a sua criança, sabe? Essa observação cuidadosa, somada às ferramentas desse workshop, e quem sabe até você vai fazer o curso, a formação completa de PNL, vão te dar a possibilidade de obter um mapa para acessar melhor o tesouro que tem em cada criança. Lembre-se que você não está limitado aos metaprogramas que a gente apresentou aqui, tá? Metaprogramas sem limites para a sua vida. Queria que você se tornasse um estudante de possibilidades, constantemente observando, ajustando a sua forma de tratar a criança, anotando os padrões específicos que elas usam para perceber o mundo, sabe? Aí você ia começar a analisar se outras crianças têm padrões semelhantes ou diferentes, e aí você vai ficando cada vez mais expert. E o seu comportamento de ir se adequando vai ficando automático. Você vai desenvolvendo um conjunto completo de informações sobre as crianças, e você pode fazer isso com os adultos também, e isso vai te capacitar a saber como se comunicar efetivamente com todos os tipos de pessoas. Isso sim é um grande poder, um superpoder. Percebe a diferença, a grandeza dessa ferramenta? Você vai poder se mapear as pessoas com as quais você convive, e você vai conseguir se dar bem consigo mesmo e com os outros. Ó, só para você saber, eu ainda tenho metaprograma filosófico de gente que se preocupa sempre com a causa das coisas e outras pessoas que se preocupam sempre com a solução das coisas. Um fica perguntando por quê, o outro fala como chega no fim. Eu tenho os metaprogramas de comunicação verbal ou não verbal, um que fala muito, o outro que fala de menos. Eu tenho metaprograma para tipo de informação, um que passa informação quantitativa, o outro que é só qualitativo. Eu tenho metaprograma para lidar com o estresse passivo, assertivo, agressivo. Né? Todas essas ferramentas de classificação de pessoas são metaprogramas. Por isso que eu disse que os temperamentos também são metaprogramas. Eu tenho metaprograma de autoconfiança, alta ou baixa. Eu tenho metaprograma de autoestima condicional ou incondicional. Eu tenho metaprograma de tempo, quem é focado mais no passado, mais no presente, mais no futuro. Gente, tem metaprograma para tudo. Então, quanto mais a gente estuda sobre isso, mais chance a gente tem de se envolver com a criança naquela chave que abre a porta para ela. Uma outra consideração importante sobre metaprogramas é que, assim como os temperamentos, eles seguem um modelo de balança, ou seja, de régua, né? Nós seguimos uma ou outra estratégia interna e podemos pender ligeiramente mais para um lado do que para o outro em determinada circunstância, tá? E também a gente pode variar, em outro contexto, pender um pouquinho mais para o outro lado. Tá? Por isso que é bom a gente ter o conhecimento, não para rotular e validar, mas para cada momento que a gente está vivendo na vida, a gente perceber, a pessoa está funcionando assim, eu estou funcionando assado. Para terminar, eu quero te dizer que não há nada que não possa ser mudado. Assim como você pode escolher se colocar num estado que o fortaleça, você pode escolher adotar um metaprograma que também te ajude melhor. E também pode ajudar a sua criança com esse processo, cheio de amor, paciência e cuidado. Agora, como eu poderia fazer, Isa, para mudar um metaprograma ou um temperamento? Como, Isa? Você falou que temperamento a gente não muda. O que o metaprograma faz é dizer ao seu cérebro o que omitir. Assim, por exemplo, se você estiver no metaprograma que tem o foco em buscar o prazer,
Você está omitindo as coisas que levariam você a fugir da dor. O oposto, né? Se você estiver com foco em fugir da dor, vai estar omitindo as coisas que levariam a buscar o prazer. Para mudar os seus metaprogramas, ou seja, naquele momento você quer funcionar diferente, o que você precisa fazer é tornar-se consciente das coisas que você normalmente omite e começar a concentrar sua atenção nelas. É um ajuste de foco. Então, se eu funciono num temperamento colérico, eu posso pegar e ajustar agora para funcionar no melancólico. E isso muda tudo. E você quer saber a verdade? Esses dias atrás o meu filho falou: mamãe, parece que você mudou de temperamento. Eu falei: yes! Não mudei, né, gente? Mas estou conseguindo funcionar também com o foco dos outros temperamentos. Não cometa o engano de confundir você com seus comportamentos. Ou fazer o mesmo com a criança. Você diz: eu conheço o João, ele faz isso, isso e isso. Bem, você não conhece o João, você conhece os comportamentos do João naquela situação. Mas o João não é o comportamento dele, assim como você não é o seu. Nós somos muito mais do que os nossos comportamentos, tá? Isso é muito importante ficar claro. As nossas crianças são muito mais do que os comportamentos dela. Então, se até aqui você foi alguém que tende a fugir da dor no momento de fazer qualquer coisa, talvez esse seja seu padrão de comportamento e não você. E se você não gosta desse comportamento, você pode mudar. Não há desculpa para não mudar. Você agora tem o conhecimento que precisa, ampliou a consciência. A única questão é se você tem bastante motivo para fazer uso do que sabe. Então reveja essas aulas sobre metaprogramas, essas outras aulas que você assistiu, aulas 1 e 2, pois esse é um assunto extenso. Se você for como eu, não vai conseguir tirar todo o proveito numa olhada só, tá? Então fica à vontade para voltar aqui e assistir quantas vezes você precisar. A gente precisaria de muito mais tempo para aprofundar, mas eu vou te apresentar uma oportunidade de se aprofundar em PNL. Uma verdadeira formação robusta do começo ao fim, com mais de 10 módulos. Na verdade, são mais de 20 módulos. Mas vamos primeiro concluir esse workshop, que vamos aqui finalizar tudo que a gente começou. E na última aula, na aula 4, eu volto para te falar sobre essa possibilidade, tá? Prometido que eu dedico um tempinho da próxima aula para te apresentar os detalhes do curso que a gente está criando que vem por aí. Viu? Vai ser demais. Então, deixa o seu comentário, convida outras pessoas para assistirem esses vídeos desse workshop e a gente se vê na próxima aula, como conseguir fazer mudanças na sua vida com as crianças e o que isso tem a ver com PNL. A aula que fecha o nosso workshop e que abre a possibilidade de você fazer um mergulho ainda mais profundo na PNL. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula. Tchau!